Ano da Família. Desde o dia 19 de março, a igreja vive um tempo dedicado ao amor familiar, a nossa igreja doméstica. Um tempo especial para crescer no amor e compreender a riqueza da exortação apostólica Amoris Laetitia, fruto do Sínodo para as Famílias. Vamos rever as orientações do Papa Francisco para conhecer melhor o conceito de família, a preparação dos jovens para o matrimônio, a abertura à vida, educação dos filhos, as crises no casamento, casais de segunda união e o crescimento do amor. O repórter Canção Nova especial sobre a família está no ar. A alegria do amor em família é o tema das reportagens que a gente vai aprofundar a partir de agora. Neste primeiro bloco, vamos conhecer melhor o conceito de família, a preparação dos jovens para o matrimônio e a igreja doméstica. Ser família, antes de mais, representa o sonho de Deus na nossa vida. A família é aquele cantinho, né, que a gente se aconchega, que a gente pode contar, né? Família, uma pequena comunidade que, assim como uma célula, compõe o corpo da humanidade. Você dá amor e recebe amor. É um espaço privilegiado onde a gente pode exercitar o amor. A minha família representa para mim meu porto seguro, são as pessoas com quem eu posso contar em todos os momentos. Para mim, ela é o porto seguro, é a fonte da vida. Duas famílias, definições parecidas. Pessoas ligadas por vínculos de sangue ou simplesmente de amor. Segurança, União, paz, amor, alegria. Misto de beleza e imperfeições. Aqui em casa, Maria Clara pensa de um modo, Laerte pensa de outro, Maria Eduardo de outro, eu também de outro, mas a gente chega sempre num acordo, porque o centro da nossa família é Jesus. Às vezes a gente até grita um com o outro, mas tudo sempre se resolve. Às vezes a gente briga, mas depois a gente brinca junto. Bagunça bem gostosa. A família está no início da história da humanidade como um projeto de Deus. E por isso ela é olhada de forma muito especial pela Igreja. Diversos papas registraram ao longo dos anos o apreço da Igreja pelas famílias, por meio de documentos que são uma grande riqueza. E com Francisco não é diferente. Preocupado com os desafios que as famílias enfrentam no mundo em transformações sociais, ideológicas e culturais, o Papa Francisco convocou bispos de todo o mundo para 2 sínodos sobre a família, em 2014 e em 2015, para discutir estas realidades e apontar caminhos. Junto aos relatórios destes encontros, Francisco acrescentou documentos e ensinamentos de outros papas, contribuições de conferências episcopais, de teólogos e suas próprias catequeses sobre a família. E tudo isso resultou na exortação apostólica Amoris Laetitia, a alegria do amor, que agora completa 5 anos. Escrito em 9 capítulos, o texto traz direções muito concretas para as famílias cristãs e orientações de como a Igreja pode ajudá-las. Neste ano, o Papa convida as famílias a voltar nessas páginas, para que nelas encontrem uma bússola para nortear o relacionamento familiar e conjugal. Por isso, ele dedicou 1 ano de celebrações, o Ano Família Amoris Laetitia. Será uma oportunidade para aprofundire. Será uma oportunidade para aprofundar o conteúdo do documento. Convido a todos a aderir às iniciativas que serão promovidas ao longo do ano e coordenadas pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Confiemos à Sagrada Família de Nazaré, em particular a São José, esposo e pai solícito, este caminho com as famílias de todo o mundo. Questo cammino con le famiglie di tutto il mondo. Saranno diffusi strumenti di spiritualità. Serão divulgados instrumentos de espiritualidade familiar, de formação e ação pastoral sobre a preparação ao matrimônio, a educação afetiva dos jovens, sobre a santidade dos cônjuges e da família, que vivem a graça do sacramento em sua vida cotidiana. Nella loro vita quotidiana. Para o prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, o documento é um convite a padres, bispos, casais e agentes pastorais
para que reflitam acerca do casamento e da família nos dias atuais. I would hope that we would all Eu espero que todos façam um esforço especial para celebrar este ano da família Amores Letícia, organizando eventos em nossas igrejas domésticas, em nossas paróquias, dioceses, para que juntos nós possamos dar nova vida neste novo ano para a vida das famílias em nossa sociedade. of the family in our society. E para início de conversa, na introdução do documento, Francisco deixou uma provocação. Espero que cada um, através da leitura, se sinta chamado a cuidar com amor da vida das famílias, porque elas não são um problema, são, sobretudo, uma oportunidade. O meu sonho é construir uma família em Deus. Apesar dos sinais de crise no matrimônio, o Papa Francisco enfatiza na exortação Amores Letícia que o desejo de formar uma família ainda é muito vivo entre os jovens. O meu sonho de constituir uma família é dentro do projeto de Deus. Me unir a Luana, criar, ter nossos filhos. A história de Luana e Wilker começou em 2016, a partir de uma amizade. Dessa amizade, primeiramente no meu coração foi surgindo um sentimento, foram surgindo sonhos e nós fomos aprofundando. O namoro mesmo só começou no ano seguinte. Com o passar também de muitos processos, de muito amadurecimento, muita conversa, muito conhecimento, nós demos o passo de nos tornarmos noivos. Construir uma família é como edificar uma casa. Para que ela seja segura e não venha apresentar riscos no futuro, como rachaduras, por exemplo, e comprometa a vida de quem mora nela, o primeiro passo é fundamental e deve ser feito com muita responsabilidade e critérios. É a construção do alicerce. E esta base para a edificação de um casamento sólido e duradouro é justamente o tempo do namoro e noivado, ocasião para se conhecer bem o outro e averiguar se é de fato com ele que se deseja passar toda uma vida. Na exortação Amores Letícia, o Papa lamenta que muitos casais de namorados e noivos vivam essa etapa de forma superficial. Infelizmente, muitos chegam às núpcias sem se conhecer, limitaram-se a divertir-se juntos, a fazer experiências juntos, mas não enfrentaram o desafio de se manifestar a si mesmos e aprender quem é realmente o outro. Para o bom êxito do casamento, este caminho de namoro e noivado tem que ser um caminho de conhecer o que é o matrimônio e se expor plenamente um para o outro. André e Karina são uma das referências da Igreja do Brasil quando o assunto é preparação para o matrimônio. Há 20 anos, eles se dedicam por meio da pastoral familiar a ajudar noivos e namorados na construção deste alicerce. Não dá para viver de máscaras, né? Tem que revelar aquilo que está no seu coração, quais são os projetos. Tudo tem que ser conversado, tem que ter muito diálogo. As longas partilhas eram parte da rotina do namoro de Luana e Wilker. A gente sempre foi de conversar muito, de gastar horas e horas com partilha, conversas, pontualizando as coisas. É bem aquela história mesmo, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece e a gente só conhece aquilo que a gente ama. E este conhecimento verdadeiro se dá não só pelas luzes, mas também pelas sombras de cada um. É fundamental que cada um revele os seus pontos mais fracos. Cada um revele as suas dificuldades, as suas mazelas, porque aquele que conhece você nos pontos mais fracos será o seu amigo de caminhada para te ajudar a superar aquilo. E foi o que aconteceu com o casal durante o namoro. À medida que se conheciam, novos desafios surgiam. Meu ser mais, vamos dizer, firme, mais colérico, ele veio para fora e isso, por vezes, incomodava ela e ela com muita liberdade pontualizava para mim. Desentendimentos, questionamentos, acho que principalmente eu, me questionava muito, tinha muita dúvida. No caso de reconhecer com clareza os pontos fracos um do outro, o Papa lembra ser preciso ir além e buscar ajudar a desenvolver o melhor de cada personalidade. A gente busca promover
um ao outro e potencializar um ao outro aquilo que temos, né, de potência, aquilo que o Wilker tem de potência, aquilo que ele tem de riqueza, né, e vice-versa. Então nós vivemos essa troca diária dentro do nosso relacionamento. Sobre o papel da igreja na preparação dos jovens para o casamento, a exortação pede empenho para que a qualificação não se reduza a um curso de noivos, mas tenha acompanhamento intenso e próximo por parte dos agentes pastorais. Possamos nos esforçar o máximo possível, nós todos, para que a preparação não seja um ato formal, unicamente na chegada, na porta da igreja, mas que seja um acompanhamento, a promoção do diálogo, que aqueles que ajudam os noivos sejam referência para eles. Para Luana e o Wilker, a presença de casais maduros na fé e na vivência familiar foi crucial em momentos de impasse no namoro. Em algumas atitudes, em algumas decisões, posturas a serem tomadas um diante do outro. Quando eles viam de fora as situações que a gente partilhava, eles conseguiam tirar o peso, conseguiram nos dar luzes de que passos dar, que caminhos trilhar com isso. O Papa Francisco destaca que a complexa realidade social e os desafios que a família é chamada a enfrentar atualmente exigem empenho maior de toda a comunidade cristã na preparação dos noivos para o matrimônio. Neste ano celebrativo da Amores Letícia, André e Karina estão relançando um livro sobre a preparação para o sacramento, que poderá ser baixado gratuitamente, uma forma de contribuir com quem se dedica a essa missão na igreja. Quando este trabalho de acompanhamento é um trabalho feito com fé, com dedicação, nós não somente preparamos bem para o matrimônio, como também é comum que pessoas voltem para a igreja através deste trabalho pastoral. Depois de todo o caminho de conhecimento mútuo que trilharam, os passos de Wilker e Luana se aproximam cada vez mais do altar. Enquanto isso, eles vivem a alegria da expectativa de firmarem o compromisso um com o outro e com Deus. É tocar nessa experiência de ver a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. O Salmo 137, quando fala, o Senhor completará o que nosso auxílio começou. E a gente vê isso, né? Deus nos detalhes completando uma obra começada lá na nossa amizade, e a gente sabe que Ele continua trabalhando. É uma obra, ou seja, estamos em construção, né, meu amor? O Davi? E ele lutou contra quem? Com leão e com Golias. Com leão e com Golias, né, Tetê? No colo da mãe, os pequenos Lucas e Mateus desbravam as narrativas mais sagradas da história. Davi falou assim: eu sou capaz de lutar com esses gigantes. Sabe por quê? Porque Deus vai comigo. Enquanto ainda aprendem a falar, as crianças conhecem também a linguagem que nos conecta a Deus. Bibi, anda a paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta igreja familiar, existe um lugar privilegiado para a oração e a vivência da fé. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Para nós, é de fato uma grande responsabilidade, porque a gente tem noção da dimensão que é ser família no projeto de Deus. E no nosso dia a dia, na nossa realidade, a gente faz questão, né, além das nossas orações, de ter Jesus, Nossa Senhora, os nossos santos de devoção, como integrantes da nossa família de fato. E isso é como uma sementinha de mostarda que a gente vai plantando no coração dos nossos filhos todos os dias para dar um fruto, uma árvore bem bonita lá na frente. Na exortação Amores Letícia, o Papa Francisco afirma ser fundamental que os filhos vejam de maneira concreta que para seus pais a oração é realmente importante. Por isso, os momentos de oração em família e as expressões da piedade popular podem ter mais força evangelizadora do que todas as catequeses e discursos. Não por acaso, Francisco ensina que os pais devem ser os primeiros mestres da fé para os seus filhos. A catequese da criança tem que ser um conjunto de um trabalho doméstico da família com a igreja. Os pais não podem deixar só para a igreja fazer a catequese dos filhos, não, tem que começar em casa.
Mas, infelizmente, a religiosidade não faz parte da vida de muitas famílias. E com os pais distantes da fé, a tarefa fica por conta dos catequistas. Isso é muito difícil para nós catequistas, porque, como diz a Moreira Letícia, a igreja é família de famílias. Quando a família está fora da igreja, como fazer com que essa criança ela se sinta parte dessa grande família que é a igreja? Luzia Nádia é catequista há 25 anos e percebe que hoje há um caminho inverso desta evangelização. Não basta mais catequista ensinar, como antigamente, né? As orações, as devoções, a doutrina básica. O catequista precisa levar também às famílias o anúncio do querigma, porque os pais não podem dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. No caso de Lucas e Mateus, eles aprendem dos pais, na simplicidade das orações de criança, os passos para crescer na fé. Se a ti confiou, nós vamos utilizar a vida dos santos, as histórias bíblicas, no contexto familiar. E é tão bonito perceber como isso vai, de fato, transbordando no coração deles, né? Por exemplo, Lucas, ele adora a história de Davi e Golias. Então ele quer ser forte como Davi e ele vai trazendo todas essas historinhas, né, para o dia a dia dele, para aquilo que ele busca ser. Além de dar ênfase ao ensino dos valores cristãos dentro de casa, o Papa Francisco, na Amoris Letícia, também chama a atenção dos pais para outro desafio dessa educação. É a exposição das crianças a diversos conteúdos, que chegam facilmente até elas pela TV e internet. Enquanto os pais, muitas vezes cristãos, dão para a criança uma formação sistemática de valores cristãos, a criança pode depois, na mídia, encontrar uma pregação sistemática de antivalores cristãos. Então os pais têm que estar alerta. Eu sei que isso é uma dificuldade para os pais, porque os pais hoje trabalham, pai e mãe trabalham, então eles têm que otimizar ao máximo o tempo que eles têm em casa com os filhos para se dedicar a essa educação. Esta é, de fato, uma tarefa artesanal pessoa a pessoa. E com as crianças é preciso investir na criatividade. Antes de mais nada, eu sempre peço a luz do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos conduzir. E em relação aos materiais, a gente busca sempre materiais pedagógicos católicos e vou complementando com aquilo que o Espírito Santo mesmo me conduz. Os filhos crescem muito rápido, né? Depois que os filhos chegam aí aos 14, 15 anos de idade, praticamente eles já têm uma cabeça formada. Então os pais têm que se dedicar muito, principalmente até essa idade. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar. A espiritualidade no ambiente familiar favorece que a fé, dom de Deus recebido no batismo, encontre espaço para crescer e amadurecer. Mais do que uma catequese dentro de casa, uma preparação para que os filhos encontrem o sentido da própria vida. A gente entende que Deus tem um chamado, tem uma missão, tem um sonho próprio para cada um dos nossos filhos. Então, como pais, nós temos a responsabilidade de guiá-los e direcioná-los para que eles aprendam a ouvir a voz de Deus e correspondam a esse chamado na vida deles. E de forma muito livre, sem se preocuparem com o que a gente gostaria, do que o mundo espera, o que o outro pensa, mas que eles possam olhar para Deus e responder para Ele aquilo que o Senhor sonha. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. O tema da série no próximo bloco aborda o amor, a vida a dois e os filhos. Continue com a gente. Até já! A família é o lugar da geração e do acolhimento à vida em todas as suas fases.
Neste segundo bloco, vamos falar da abertura à vida, dos desafios da educação dos filhos e as transformações e o crescimento do amor entre o casal. A família é o santuário da vida, lugar sagrado onde a vida humana é gerada e cuidada. Definição do Papa João Paulo II, recordada por Francisco. Viviane e Ederson são casados há 12 anos e deste santuário já foram gerados 4 lindos filhos. Oi, o meu nome é Maria Isabela e eu tenho 9 anos de idade. Meu nome é Rafael, eu tenho 7 anos de idade. Meu nome é Emanuele, eu tenho 6 anos. Esse aqui é o José, ele tem 1 ano e 7 meses. E essa escadinha não necessariamente para por aí. A gente não tem um número, a gente não tem uma meta de ter tantos filhos ou aquele número estipulado, né? E à medida também que cresce o nosso amor um pelo outro, cresce o nosso desejo de ter mais filhos. A exortação Amores Letícia dedica algumas páginas para falar do acolhimento à vida e afirma que as famílias numerosas são uma alegria para a igreja. E para a própria família, qual a experiência? Uma casa que tem sempre bagunça, embora a gente viva tentando arrumar, mas eu acho que essa bagunça sadia, né, entre aspas, revela que é uma casa cheia de vida. E às vezes a gente chega tão cheio de problema da rua, do trabalho, e quando vem um pequeno correndo em direção com os bracinhos para cima, parece que tudo fica na porta, né? O Papa também destaca a riqueza de ter irmãos, que proporcionam a experiência de cuidar uns dos outros. Eu gosto de brincar com meus irmãos, porque eles são bem legais. Eu não sei como seria se eu não tivesse irmãos. Eu acho que seria muito sem graça. Mas, embora a exortação enalteça a fecundidade generosa dos casais, o documento também adverte que a paternidade responsável não é procriação ilimitada ou falta de consciência daquilo que é necessário para o crescimento dos filhos, mas é antes a faculdade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade inviolável de modo sábio e responsável. Que alegria para os casais receberem essa orientação da igreja, né, com tanta sabedoria. E viver, sim, uma generosidade ponderada, mas também uma procriação, uma paternidade, uma maternidade responsável, né, levando em conta os nossos limites físicos, emocionais, sociais, econômicos. Então, é um grande caminho de educação para o casal, né? Para Ederson e Viviane, alguns fatores são observados entre uma e outra gestação. Nós vamos, né, avaliando a questão de saúde, a questão, né, do espaçamento, mesmo do planejamento familiar, mas sempre aberto àquilo que Deus quiser nos surpreender, né? E é uma escuta um do outro também, e é uma escuta da realidade do matrimônio naquele tempo da vida, né? Porque a gente vê assim, a fecundidade ele é um dom transitório. É um dom que passa, eu não vou ter a minha vida inteira para ter esses filhos. Os 20 anos de Fabiana, dedicados à orientação sobre métodos naturais de fertilidade, resultaram neste livro que resgata os ensinamentos do Papa na Amores Letícia como uma proposta de equilíbrio. Esse livro se chama Gerar Vida, né, no amor com responsabilidade. O livro quer sair desse extremo do idealismo e do materialismo, para que as pessoas possam ver de fato aquilo que as motiva, né, diante da transmissão da vida. E o segundo motivo é falar sobre o método natural, o método de ovulação Billings. Mas e quando a vida nova que chega traz consigo algumas surpresas, como síndromes ou outras questões de saúde? Foi o que aconteceu com o jovem casal Pedro e Rafaela. Fomos muito confiantes assim, na hora do casamento, né, de que nós teríamos que ter filhos e aceitá-los da maneira que eles viessem. O primeiro filho veio já no primeiro ano de casados. Tiveram o André, o Inácio e a Cecília. Foi quando então receberam um diagnóstico inesperado. Logo que a Cecília nasceu, que nós percebemos um atraso no desenvolvimento do Inácio. E depois de uma série de consultas com profissionais, descobrimos que os nossos dois primeiros filhos eram autistas. Inácio ainda não fala e Rafaela tenta estimular a comunicação com as mãos. Já André, de 5 anos, tem intelecto de uma criança de 8. Lê muito bem, faz contas, decora mapas.
8 vezes 8 dá? Dá quanto? Dá 64. Diante dessa surpresa, a resposta dos pais foi o amor. Sabemos que somos nossos filhos e devemos acolhê-los com ternura, do jeito que eles são. E porque nós, no final das contas, não são nossos filhos, são filhos de Deus. Devemos aceitá-los incondicionalmente. Mesmo depois deste diagnóstico, Pedro e Rafaela não se fecharam a ter novos filhos. Foi quando então veio a Ana Guadalupe. Ser aberto à vida é ser aberto não, mais do que a vida, né? Ser aberto à vinda de almas, né? E filhos de Deus, né? E a gente pensa muito assim que os nossos filhos são almas eternas, né? Então eles chegam pra gente, né? Alguns vão pro céu e continuam sendo as almas queridas de Deus. E quando o conceito de fecundidade precisa ser ampliado, acolher a vida vai além da geração no ventre. Na Amores Letícia, o Papa encoraja os pais que não podem ter filhos a alargar o amor conjugal para receber quem está privado de um ambiente familiar. Luiz Carlos e Alessandra encararam esse desafio. O marco disso foi quando demos entrada no processo, no fórum da nossa cidade, para fins de adoção. E na sequência fizemos um curso de formação, estivemos e ainda estamos num grupo de apoio aqui da nossa cidade, grupo de apoio à adoção. Desta abertura à vida, a pequena Tamires trouxe novos ares à vida do casal. Que lindo! Que cor que é o pássaro? O amor que se fortaleceu e cresceu ainda mais com a presença da Tamires. A Tamires, ela é um milagre de Deus para nós. O resultado foi o amor que transbordou do pai e da mãe. Ela também foi retribuindo esse amor. Ela também nos adotou. Nos sentimos também adotados nesse processo. Ao falar da vida nas famílias, o Papa Francisco não se limita ao pequeno núcleo formado por pais e filhos, mas considera também o conceito de família alargada. Este antídoto contra o individualismo tira a família do pequeno ninho e promove o acolhimento aos que mais precisam, como parentes, vizinhos e idosos. Camila trouxe os pais idosos para morar com ela e o esposo Isael. No tempo da pandemia, por conta de ficar mais sozinho, por eles serem idosos, nós achamos por bem juntar tudo, algo que já era bom para nós, se tornou algo agradável. Eu sinto como se fosse um filho também, que eles me tratam como um filho. Isso para mim é emocionante, até porque eu perdi meu pai há pouco tempo e adotei o meu sogro como se fosse meu pai, né, também. Então isso para mim é uma graça. Na contramão da cultura do descarte denunciada por Francisco, estes idosos testemunham o amor da família. Sentimos muito acolhido, com muito respeito, muita educação, sabe? Sempre estamos orando junto. Está sendo muito bom a experiência. As netas são maravilhosas. Precisa ver como elas são carinhosas. Olha, é uma experiência maravilhosa. E hoje, nessa pandemia, sendo cuidado por eles, santo, o carinho todos os dias comigo, são maravilhosos. Mas e para o genro, como é a experiência? Esse mito de que sogro e sogra são inimigos do casal e tal, não. São maravilhosos. No nosso caso, eu louvo e agradeço a Deus por ele estar junto com a gente sempre. A alegria pela vida que nasce ou que chega e a amorosa solicitude de todos os seus membros, desde os pequenos aos idosos, é apenas um dos frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família. A palavra educar vem do latim educare, que significa conduzir para fora. Uma missão humana confiada por Deus aos pais para extraírem o melhor de cada filho. Nós somos co-criadores com Deus, então assim, não é uma missão qualquer, precisa dar certo. O tema recebeu atenção especial na exortação Amores Letícia. Todo o contexto desse capítulo, o Papa Francisco leva uma conscientização
dos pais na responsabilidade da educação dos filhos, tanto para o bem quanto para o mal. Para Marcelo e Andréia, a educação é um processo de aprendizado a cada filho que chega. Eles não vêm com uma receita, eles não vêm com um manual de instrução. Então, o pai ele vai aprendendo com cada filho qual que é o modo que você deve imprimir neles esses valores, essa educação, a ética. Não é só colocar o filho no mundo, né? A gente tem que educá-los na virtude, a gente tem que educá-los na fé, a gente tem que educá-los intelectualmente, cuidar deles como um todo, né? Um dos primeiros passos dos pais na missão educativa, segundo a exortação, é despertar nos filhos a confiança e um respeito amoroso. Como destaca o Papa Francisco, o que interessa, acima de tudo, é gerar no filho com muito amor o processo de amadurecimento da sua liberdade, que o prepare para uma autêntica autonomia. Se for criado numa heteronomia, num medo, ali, simplesmente na observância das regras, quando eles criarem uma autonomia, uma independência dos pais, eles podem cair por outro caminho. A gente vai dando a eles essa liberdade com responsabilidade. E quando a gente vê que não está no caminho, a gente também tem coragem de voltar e começar tudo de novo. É dessa forma que a gente vai construindo essa responsabilidade neles. A formação ética implica em mostrar à pessoa como é conveniente para ela mesma agir de forma correta. A gente vai sempre avaliando aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, mas nessa responsabilidade, o que vocês acham? Fazer com que eles pensem, que não seja uma norma. Vocês têm que obedecer porque eu estou mandando e eu sou a mãe e eu sou o pai. Uma das preocupações de Francisco é o perigo das influências externas sobre os filhos, o que exige um olhar atento dos pais. Mas a pergunta que se faz, que o Papa Francisco faz é: os pais sabem quem está entrando na sua casa? O que as crianças estão assistindo? Quem está formando a consciência dos seus filhos? Os pais sabem quem está educando os seus filhos? O Papa Francisco também pede aos pais que digam sim à educação sexual. O tema ainda é tabu e gera insegurança em muitos pais sobre como trilhar por este caminho. Mas denunciando a banalização da sexualidade, Francisco deu orientações claras e incisivas, considerando os valores da castidade, do respeito e do pudor. Hoje, isso é um problema muito sério, porque nós sabemos que as escolas, muitas vezes, ensinam para as crianças coisas que não estão de acordo com a fé católica. E a única educação sexual que a igreja aprova é uma educação que ensina para a criança o sentido do sexo. Qual é o sentido do sexo? O sexo ele só deve ser usado, vivido no casamento. Para isso, é preciso oferecer informações no momento oportuno, levando-se em conta a fase da criança ou do adolescente. Os mais velhos, eu já tenho uma abordagem diferente, né? A gente diz para eles, na sua idade, você pode ter um filho. Aí a gente ensina a virtude de viver a castidade. Eles vão perguntando e a gente, com muita tranquilidade, vai respondendo aquilo que são as dúvidas, né? Sem deixar de falar a verdade, porque a mídia, o celular, a televisão mostra muita coisa, né? Então, eles precisam aprender dentro de casa. A tarefa dos pais também inclui uma educação da vontade e o desenvolvimento de bons hábitos. Nesta família, as tarefas são divididas. Eles participam muito do andamento da casa. Então, cada um tem a louça que lava durante o dia todo. O banheiro, quem lava são eles, né? Então, essas responsabilidades também vão fazendo eles crescerem. Sem esquecer dos casamentos que se romperam, Francisco pede aos pais separados que nunca usem os filhos como reféns do fim do relacionamento, postura que afeta a vida interior deles e provoca feridas difíceis de curar. A criança começa a mostrar ansiedade, depressão, disciplina, um retardamento no processo do estudo, a criança não quer estudar, o comportamento inadequado vai ficando presente. E, em alguns casos mais severos, é muito comum as automutilações.
Há 3 anos, quando Daniela e Ricardo se separaram, a grande preocupação era de preservar os laços familiares com a filha Rafaela. De manter a relação dela com a mãe, a relação dela com o pai, a relação dela com os pais junto, de termos momentos juntos com ela. E isso para nós foi um desafio, na verdade exigiu de nós muita maturidade e um processo um pouco doloroso no início. Cada um buscou a terapia e fez nascer uma amizade também com muito respeito e a gente conseguiu, de fato, proporcionar esse ambiente para a Rafaela. A terapeuta familiar explica que os pais precisam combinar os fundamentos da educação da criança. Que essa educação, mesmo se dando numa casa e na outra, seja preservada pelo menos uma base comum, para a criança não ficar perdida em relação a que obedecer e o que fazer. Ricardo e Daniela têm clareza do desafio que assumiram. A gente sempre dialoga muito e tem esse cuidado da gente ter unidade nas decisões. É uma coisa que a gente, sempre teve claro para nós. A criação dela é uma responsabilidade nossa, compartilhada, Esse é o maior presente que Deus deu, a graça da nossa união um dia. Às vezes precisamos sentar com ela para conversar, para trazer alguns pontos. Então isso se torna mais leve para mim como mãe, como pessoa, de saber que nessa caminhada de criação da Rafaela eu não estou só. E poucas palavras mostram que todo esse esforço não é em vão. Meu pai e minha mãe é muito legal comigo. Eles sempre deu tudo para mim. Eu amo eles. A educação dos filhos é uma tarefa de artesão. Exige empenho e não tem uma forma única. Mas o fruto dela é a alegria do dever cumprido, que brota no coração da família. Existe muito mais alegrias do que os desafios, A gente colhe os frutos. De todo o trabalho, de todo o suor, de todas as lágrimas, de todo o cansaço. Qual é o pai que não passa por tudo isso? Isso a gente continua carregando, como dádiva aí, como presente de Deus para nós e para ela. Olhar esse casal apaixonado faz ou não faz lembrar os namorados na fase do encantamento? Pois é, mas eles já têm quase 5 décadas juntos e são desse jeitinho desde que começaram. Muitas pessoas falam, vocês se me constroem, porque nós temos a idade que temos, 45 anos de casado, e isso a gente cultiva e quer que isso nunca morra. O Papa Francisco adverte que o amor que não cresce começa a correr perigo e só podemos crescer correspondendo à graça divina com mais atos de amor, de carinho mais frequentes, mais intensos e generosos, mais ternos e mais alegres. Entre César e Gonçalina, este amor de afeto é constante e se traduz em atitudes concretas. Nós estamos juntos lá na terra, cultivando, limpando, ajeitando. Nós estamos aqui juntos. O outro enxugar, guardar, assim, todas as coisas é comum. Até o almoço a gente vai fazer, vamos fazer junto. A cada missa que participa, o casal renova o amor e as promessas do matrimônio. Quando o padre diz assim, a paz de Cristo, o amor de Cristo nos uniu, então nós olhamos um para o outro. Para sempre até o céu, com amor e fidelidade. Até que a morte nos separe. O Papa Francisco dedicou um capítulo inteiro da Amoris Laetitia para falar do amor entre marido e mulher e recordou as características dele contidas no Hino ao Amor do apóstolo Paulo. E ali muitas recomendações muito práticas para que os casais aprendam no dia a dia a ser pacientes, a viver o amor até as suas últimas consequências, a cultivar as emoções, a paixão, não perder o encantamento. Tem uma série de recomendações práticas justamente para que não se viva o provisório, mas que se considere um amor para sempre. Outra expressão do amor matrimonial indicada na exortação é a capacidade de dialogar. E para isso, reservar tempo de qualidade, escutar com paciência e acolher tudo o que o outro tem a dizer. Importante também evitar uma linguagem que possa agredir e ferir o cônjuge. Quando fazemos uma comunicação violenta, agressiva, julgadora, o outro levanta as defesas. Não existe uma comunicação boa se não há escuta. E essa escuta precisa ser curiosa. É quando o marido, a esposa, olha nos olhos do outro, interessado em saber sobre a verdade do outro.
Entre César e Gonçalina, quando algum desencontro acontece, a transparência na hora certa desfaz o mal-estar. De vez em quando, grita, fala com aspereza. Então, eu não falo na hora, mas depois eu vou falar, sabe aquilo ali, aquilo não foi bom, não me construiu, não fez bem, me entristeceu o coração. E ele pede perdão e ele reconhece. E a mesma coisa ao contrário. Tem que haver essa docilidade do diálogo entre os dois. E para que o sol não se ponha sobre os ressentimentos, o casal não deixa as mágoas para o dia seguinte. Antes de dormir, a gente senta, conversa tudo, se perdoa para poder dormir. Outro desafio dos casais é atravessar a prova do tempo, o que exige que o amor seja renovado ao longo dos anos. Mas para isso, é preciso entender que o amor passa por transformações, mas supera a emoção e firma-se na pertença um do outro e na decisão de amar por toda a vida. O amor não esfria. O que esfria são nossas decisões a respeito das outras pessoas. O que esfria é a nossa percepção do mundo. Na vida deste casal, o amor que começou há décadas é regado diariamente com afeto, cuidado e oração. Eu sinto que hoje eu amo mais. Eu amo com amor verdadeiro, profundo, com amor de cuidado, de zelo. E qual o segredo para manter essa chama acesa? Automaticamente você vai ficando mais velho, vai ficando aparecendo as rugas, né? Aí você já começa a querer olhar para outra pessoa mais nova, mais bonita. Aí que não está. Então, por isso que nós temos que amar com o coração. Esse vai persistir durante toda a vida, até o fim da vida, até a morte. Para César e Gonçalina, o amor e a fidelidade ao compromisso assumido lá atrás foram responsáveis para que eles chegassem nesta fase do casamento de forma sólida e feliz. Se eu tenho a consciência desse sacramento, eu vou fazer tudo para que ele permaneça. Agora, quando eu não tenho a consciência, eu faço aquilo que eu acho melhor para mim. Para você se decidir casar, você tem que olhar para a pessoa e imaginar o extremo das coisas, entendeu? E verificar se você vai continuar amando a pessoa, mesmo depois que ela está doente ou está envelhecida. Essa experiência foi vivida por Josi e Ulisses, que foram visitados pelo sofrimento. Receber o diagnóstico de um câncer não é fácil para ninguém, para nenhuma família. E quando a notícia chegou até nós, né, realmente a gente ficou sem chão. Eu, como esposa, tive ali, diante dos meus olhos, a possibilidade de perder o grande amor da minha vida, né, meu marido. E aí? Ulisses passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno no intestino. Teve complicações graves, precisou usar bolsa de colostomia e ainda fez 18 sessões de quimioterapia. Sou muito grato, né, a Deus por ter colocado a Josi em minha vida, para me ajudar mesmo em todas as dificuldades, todas as tribulações, né, que eu passei durante esse período. Para alívio da família, Ulisses recebeu alta do oncologista. Para ele, uma experiência de vida nova, inclusive no relacionamento conjugal. A gente sai mais fortalecido, com mais diálogo e sabendo que o amor cresce a cada dia, né? Com as dificuldades é que a gente vê realmente o que é o amor, o verdadeiro amor. Com o cuidado que a gente tem um com o outro, né, o amor que a gente tem um pelo outro, a gente vai cultivando, vai regando essa plantinha e com muita oração. Então isso tudo vai sendo aí um combustível, né, do nosso amor. Amor entre homem e mulher, que, como afirmou o Papa, é o ícone do amor de Deus por nós, que é paciente, amoroso, tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta. Depois do intervalo, vamos falar dos casais de segunda união. Continue com a gente, voltamos já.
O Repórter Canção Nova está de volta com a série Alegria do Amor em Família. Vamos acompanhar as orientações do Papa Francisco para o acolhimento da igreja aos casais de segunda união e também as reflexões sobre as crises no matrimônio. Maria do Rosário e Cláudio estão juntos há quase 25 anos, mas a história dela foi marcada por um matrimônio anterior. Não tínhamos a maturidade necessária. Não tínhamos o real entendimento do significado do sacramento do matrimônio. Maria ficou com os 2 filhos pequenos. Depois de um tempo da separação, conheceu Cláudio e assim iniciaram uma segunda união. E foi uma experiência muito gratificante, até que resolvemos assumir de vez a nossa relação. Desde João Paulo II, os outros papas deixaram bem claro, com Bento XVI, Papa Francisco, que esses casais não estão excomungados, não estão expulsos da igreja, não é nada disso. Apenas porque não estão vivendo de acordo com a lei de Cristo com relação ao matrimônio, eles não podem receber os sacramentos, confissão, Eucaristia, mas os documentos da igreja, inclusive o Papa Francisco diz que eles não podem se afastar da igreja, não devem se afastar da igreja. Na exortação Amoris Laetitia, o Papa Francisco diz que, embora a Igreja reconheça que toda a ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus, está consciente também da fragilidade de muitos filhos. Todas as famílias são frágeis. Algumas são especialmente feridas pela separação, pela divisão, e é muito importante que a Igreja saiba ter olhos misericordiosos, um coração misericordioso, numa lógica de misericórdia pastoral, para acolher estas realidades. O Papa Francisco disse que a igreja não é uma alfândega, mas é a casa paterna. E por isso deve ter as portas abertas para acolher a todos, inclusive os casais em situações irregulares. Ele deixou claro que este não é o ideal que o Evangelho propõe para o matrimônio e a família, mas disse que a igreja reconhece que há situações em que o homem e a mulher, por motivos sérios, não podem se separar, como os filhos, por exemplo. Por isso, ele propôs um caminho para ser trilhado com estes casais: acompanhar, discernir e integrar. Cada casal tem uma história própria, particular, que deve ser discernida para ver como continuar esse caminho, né? Que pode significar um voltar atrás, pode significar que não se possa voltar atrás, pode significar que tenha que pode assumir serviços na igreja. Maria e Cláudio logo receberam um convite para o primeiro encontro de casais de segunda união da diocese. Aquele domingo que foi transformação, mudança de vida, tanto para mim quanto para o Cláudio. Acolhimento que foi um marco na vida do casal. Após a acolhida fraterna da igreja, nós fomos inseridos na pastoral familiar. E fizemos muitos trabalhos, participamos, ajudamos a promover outros. Então é assim que nós nos sentimos, esses filhos amados demais. E o mais importante, passaram óleo nas nossas feridas que eram enormes, que eram imensas. Nós temos que buscar um meio para integrá-los na nossa pastoral, na nossa comunidade. O que eles podem fazer? São muitas as questões. E é importante não colocar também num segundo plano, numa segunda condição, numa segunda situação. Porque aí, claro que nós podemos humilhá-los. Essa inserção deles na igreja é recomendada, né, pelos papas. Não haver discriminação, pelo contrário. E hoje, graças a Deus, nós estamos vendo encontros de casais de segunda união. Após 10 anos de trabalho com casais de segunda união, Maria e Cláudio assumiram a coordenação diocesana do setor Casos Especiais da Pastoral Familiar. E continuamos realizando encontros dominicais para casais que vivem a realidade de uma nova união. Chegar nesse ponto de engajamento na igreja foi possível porque a situação deles foi analisada de forma particular. Por isso é importante conhecer a história de cada casal. Perguntar: como foi o seu matrimônio? Como estão os seus filhos hoje? O que a comunidade pensa hoje dessa nova relação que você está vivendo? O que te levou a buscar essa nova relação? Mas a realidade é que muitos casais acabam se afastando da igreja por estarem numa situação irregular. O que muitas vezes as pessoas não sabem
é que talvez aquele primeiro casamento não foi válido diante de Deus. Por isso a igreja tem o processo de nulidade matrimonial para estudar esses casos. Diante dessa possibilidade, Maria foi em busca de uma resposta da igreja para a realidade dela. Eu entrei com o meu processo de nulidade. Desde 2015, os processos de nulidade matrimonial estão mais ágeis, graças à contribuição do Papa Francisco, que lançou a Carta Apostólica em forma de motu próprio Mit Iudex Dominus Iesus. O documento trouxe duas grandes mudanças. Primeiro, que uma sentença favorável à nulidade matrimonial torna-se executiva. Não há mais a necessidade de uma confirmação desta sentença em uma instância superior. E a segunda alteração, a segunda novidade, é a criação de um rito chamado rito mais breve. Os processos, então, podem ser feitos em menos tempo, mas 2 requisitos são necessários para o rito breve. Primeiro, que a causa, os fatos apresentados, apontem para uma grande evidência de nulidade. E segundo, que as partes estejam de acordo com o pedido da nulidade matrimonial. A Igreja Católica não anula matrimônios. O que existe é uma averiguação se o sacramento de fato aconteceu. Avaliação feita em 3 âmbitos: a existência de impedimentos, os vícios de consentimento e se ele foi celebrado dentro da forma canônica. Geralmente, a maioria dos casos de nulidade vão se dar no segundo âmbito, que é o âmbito dos vícios do consentimento. Por exemplo, falta de vontade, falta de liberdade, falta de maturidade mínima para poder se casar, falta de entendimento do que é o matrimônio. Depois de 8 meses de espera, Maria recebeu a resposta do seu processo. E a minha resposta foi positiva. Foi um momento de muita alegria e de louvar e agradecer a Deus. Desimpedida, Maria pôde então subir ao altar e receber com Cláudio o sacramento do matrimônio. Agora, mais do que nunca, nós queremos ser testemunhos. Nós queremos ser exemplo para que mais e mais casais também busquem resolver a sua situação. Depois de passar por todas as etapas de uma segunda união, o casal segue com a missão na pastoral familiar de acolher os que enfrentam as dores e sofrimentos causados por uma separação. Participar da vida da igreja é bênção. Ser igreja é graça para a nossa caminhada. Tenha coragem e ousadia. Venha caminhar, venha participar da vinha do Senhor. E Jesus, que é o nosso bom pastor, que nos conduz, nos fortaleça a todos na caminhada. A história de uma família é marcada por crises de todo gênero, que são parte também da sua dramática beleza. Essas palavras do Papa Francisco foram experimentadas por Aline e Estevão, no 4º ano de casados. No início do casamento, a gente estava mais empenhado em nos ajustar ali, em desfrutar do casamento, e casamos com muita boa vontade de receber e acolher nossos filhos, os filhos que o Senhor quisesse nos dar. Tanto que em 4 anos nasceram os 4 primeiros filhos nossos, né? Foi um período de muita alegria, mas muito desgaste também, né? A gente não estava também preparado. Os dois trabalhavam muito, não cultivavam tempo juntos, e quando estavam em casa, Estevão gastava horas e horas nas redes sociais. Ele sempre foi muito voltado assim para discussões filosóficas, políticas e educativas e tudo mais, e aquilo me cansava muito, porque eu ficava sobrecarregada, ele ficava muito ocupado, além do trabalho fora de casa, com essas questões, né? E eu me sentia muito sozinha dentro de casa. Além da solidão, Aline vivia um cansaço físico e emocional e não tinha o suporte necessário do esposo, levando o casamento a um grande desgaste. A nossa vocação familiar estava muito fragilizada, né? Eu experimentava uma fragilidade muito grande.
O Papa Francisco explica na exortação Amoris Laetitia que quando se assume o matrimônio como uma tarefa que implica também superar obstáculos, cada crise se torna uma ocasião para que marido e mulher cheguem a beber juntos o vinho melhor. Jesus realizou o primeiro sinal da sua vida pública numa festa de casamento, transformando água em vinho. Recordo que o vinho que não é de boa qualidade se transforma em vinagre. Deus, quando está ausente da vida do matrimônio, marcha nupcial se transforma em marcha fúnebre. A crise coloca o casal diante de dois caminhos e uma escolha: resolvê-la ou deixar o casamento seguir para o seu fim. Por isso, na exortação Amoris Laetitia, o Papa Francisco deixa direções muito práticas para que os casais enfrentem as crises previsíveis e as imprevisíveis. Em primeiro lugar, assumir que ela existe. Depois, não fechar-se num silêncio mesquinho e enganador, mas afinar a comunicação para que o outro não se torne um estranho dentro de casa. E, por fim, não esperar apenas que o cônjuge mude, mas também questionar-se no relacionamento. Assim, o que seria o fim pode se tornar um recomeço. Primeira coisa é que tem a possibilidade de expressar aquilo que se vive, aquilo que se tem no coração. Depois, no segundo momento, distinguir entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que realmente a pessoa sente. E um terceiro elemento é que cada pessoa que está em crise, ou a família toda que está em crise, que assuma, a partir de cada pessoa, de cada lugar existencial, aquilo que você sente, isto é, os seus fracassos, as suas ideias, os seus aborrecimentos, também as suas alegrias. Aline e Estevão se depararam com a aprendizagem que a crise proporcionou a eles. Em 2014, nosso relacionamento chegou num ponto que, pela primeira e única vez na nossa história, eu achei que seria melhor a gente se separar. Quando eu falei isso pro Estevão, que era preferível a gente se separar, ele ficou chocado. No mesmo dia eu falei, então eu vou sair das redes sociais. Pronto, excluiu as contas. Minhas contas. Era legítima aquela demanda, né? Aquele pedido de Aline era um pedido de socorro. A partir daí, o casal decidiu investir no relacionamento. Fizeram 2 anos de terapia e buscaram apoio espiritual em comunidades religiosas. Naquela época, o Papa Francisco convocou o Sínodo da Família de 2015 e iniciou uma série de catequeses sobre a família. E elas iam enchendo de sentido, de esperança, de alegria o meu coração, assim, nossa, eu acho que eu preciso buscar isso. O casamento começou a melhorar, mas ainda faltava algo. Foi quando, em 2016, o Papa lançou a exortação Amoris Laetitia, um marco na história do casal. Eu lembro que logo que saiu, eu comprei o documento, eu ia para a capela e abria aleatoriamente, assim, ia lendo, parecia que o Papa Francisco falava diretamente comigo. Aquela jovem que em 2007 falou para o Papa Bento XVI em sua vinda ao Brasil, agora se encontrava diante das palavras transformadoras de Francisco. E eu chorava, eu me debulhava, porque ele falava de realidades muito cotidianas e muito concretas, muito íntimas da família. Parecia que ele tinha ido lá em casa para escrever Amoris Laetitia. O casamento passou por uma grande transformação, dando fim à crise e novo sabor ao vinho matrimonial. O Papa Francisco nos ensinou muito, né? Primeiramente ensinou para a Aline, né? E ela mostrava para mim alguns parágrafos e eu ficava encantado de ver assim orientações muito concretas, né? Muito práticas para que possamos ser uma família, né? Mais unida. Como fruto dessa leitura, Aline fez o trabalho de conclusão do curso de teologia sobre o tema e o casal passou a promover encontros e grupos de estudo para difundir o conteúdo da exortação em casa, na paróquia e até na universidade. Foi um divisor de águas na nossa família, assim, a gente começou a ter mais vida de oração, mais espiritualidade no lar, a gente começou a cultivar mais isso com os meninos, nossos filhos. Hoje, Aline divulga a exortação nas redes sociais. Hoje daremos início à nossa jornada sobre a alegria do amor na família. A evangelização transbordou nos filhos, que ressoam o anúncio da alegria do amor por meio da música. E a Amoris Laetitia sempre vem nos ajudar
a mirar esse horizonte, né? Não desanimar por causa das nossas fraquezas, mas saber aquilo a que Deus nos chama, então ter essa meta alta, né? Essa vocação tão linda que Deus sonhou para a família, para cada família. O convite do Papa é para que todos os casais e famílias voltem nestas páginas e experimentem, como Aline e Estevão, a grandeza contida nesse texto, capaz de renovar o amor conjugal e familiar. Querido pai, querida mãe, querido casal, querida família, vamos retomar a beleza deste conteúdo que fala do amor, do perdão, da ternura, da amabilidade, enfim, fala deste tesouro que é a família. Leia junto, em família, em casal, Amores Letícia, e que você possa sentir esse transbordamento de amor do nosso Deus dentro da sua casa, no seu lar. A família é um ícone de Deus. O homem e a mulher precisamente a imagem de Deus. E isso é grande, é sagrado. Palavras do nosso querido Papa Francisco. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo programa.